Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, antes de começar a falar sobre o nosso tema de hoje, não é? Que acaba sendo até um tema que eu passo a chamar de compliance comportamental. Não é? É muito importante que vocês visitem o nosso canal, Professor Jal, né? São minhas iniciais, Professor João Antônio Wigering, e inscrevam-se no canal, ativem o sininho. É importantíssimo esse tipo de coisa, por quê? Não por uma questão financeira, não. É porque o pessoal do YouTube começa a ver que existe mais visualização, que o assunto é importante, e isso acaba também chegando em mais lugares. Tá bom? Então, conto com vocês. Dá um pulinho no canal, se inscreve e ativa o sininho. Legal? Então tá bom. Como eu combinei com vocês anteontem, essa semana vai ser dedicada a vídeos objetivos, curtos, mas que podem realmente servir no nosso ambiente de trabalho no aspecto comportamental. E hoje nós vamos realmente abordar um ponto um pouco mais complexo do que nós abordamos ontem. Ontem falamos sobre aceitação no ambiente de trabalho. E hoje nós vamos falar a respeito de um sentimento chamado inveja. É um sentimento que existe na vida de todos nós, desde que a gente nasce. Ele não é um sentimento movido pela razão, a gente não calcula ter inveja. É um sentimento que surge através dos nossos instintos. É por isso que muitas vezes as pessoas procuram uma causa lógica dentro de uma razão, de uma matemática, e isso realmente não é encontrado nem na psicologia, nem na psicanálise. E, portanto, também não vai ser encontrado dentro dos RHs como explicação matemática, como explicação lógica. Ela vem dos nossos instintos, a inveja. E como é que mas a gente pode conceituar? A inveja tem um conceito. A inveja ela pode ser conceituada da seguinte maneira. Ela é um sentimento de raiva ou angústia em relação ao que a outra pessoa tem, materialmente, por exemplo, um carro, uma casa, até mesmo, não é material, mas uma família, uma estrutura familiar, aí já é mais componente emocional, ou que ela é. Então, quer dizer, é um profissional extremamente competente, ou é uma pessoa extremamente bondosa. Isso pode gerar inveja em outra pessoa, que gostaria, então, de ser quem ela não é. Ela gostaria de ser o outro. Ô, João, existe isso? Existe. Existe. Não é propriamente uma projeção, como a gente falou ontem, porque a projeção é uma fuga. Mas, ao ter inveja de alguém e desejar ser essa pessoa, o que acaba acontecendo é que eu projeto minhas esperanças nela. Por quê? Porque eu deixei de ter esperança em mim. Por isso eu falei, são assuntos complexos, mas eles precisam ser abordados. Se a gente não faz isso, principalmente no nosso foco aqui, que é o ambiente de trabalho, vai fazer quando? É necessário, para se corrigir um problema, tocar no problema, entender o problema, falar sobre o problema, discutir sobre o problema, aprender sobre o problema. Só dessa maneira a gente consegue resolver. Então, a inveja precisa ser combatida. E ela, obviamente, sim, tem maneiras lógicas de ser combatidas, apesar da origem instintiva que ela tem. Ok? Eu vou dar alguns exemplos para vocês a respeito disso. A inveja, ela normalmente vai surgir dentro do ambiente de trabalho quando o nosso colega, a nossa colega, está com uma autoestima muito baixa, não está mais acreditando em si mesmo, não vê a sua capacidade, principalmente não enxerga suas qualidades, porque uma coisa que a gente tem que combinar é o seguinte, todo mundo tem qualidade, sem exceção, eu, você, o vizinho, não interessa. Tem defeitos? Tem, claro, mas também tem qualidades. E quando o indivíduo começa a focar apenas nos seus defeitos, e a qualidade não é enxergada, não é valorizada, e a gente não pode depender dos outros para valorizar as nossas qualidades. Nós temos que valorizar nossas qualidades e dessa forma, naturalmente, quando a gente valoriza nossas qualidades, elas acabam sendo bem expressas e as pessoas reconhecem nossa qualidade. O mecanismo deve ser esse. Não deve ser a gente dependendo da aceitação alheia. A gente dependendo do elogio alheio. O alheio é o alheio. Ele deve estar preocupado com ele. Assim como eu me preocupo comigo e você com você. João, não é uma visão egoísta? Não. Quando se trata de
sobrevivência, quando se trata de cuidar de si mesmo, não é egoísmo. É necessário a gente se cuidar. Lembra daquela a velha historinha da máscara de avião? Isso serve muito. Isso é um exemplo de vida, tá certo? Em caso de descompressão, despressurização no ambiente do avião, o que você faz? Coloca a máscara primeiro na criança? Negativo. Você coloca primeiro em você. Porque se você desacordar, você não consegue ajudar a criança. Então, primeiro em você, depois na criança. Nesse caso, é a mesma coisa. Se a gente não cuidar primeiro da gente, não vai dar para cuidar do outro e nem ajudar ninguém. A inveja funciona desse jeito. É muito importante também notar uma coisa, que quando a inveja surge dentro do indivíduo, ele deixa de lutar pelo que ele merece. E isso no ambiente de trabalho é fatal. Tá? Isso é fatal. Por quê? Porque quando ele não luta pelo que ele merece, ele não reconhece as qualidades dele nem do outro. Então a gente simplesmente começa a enxergar a falência de um time. A gente começa a enxergar a falência de um grupo. E isso traz consequências práticas terríveis. Tá? E eu posso dizer para vocês que todas elas acabam em assédio moral sem exceção, passível de indenização e aí por diante. Tá? João, você poderia dar alguns exemplos do que isso pode causar? Posso. E aí eu vou entrar num conceito um pouco mais profundo das consequências da inveja. Então, na medida em que a pessoa abandona a si mesma para tentar ser outra pessoa, o que acaba acontecendo é que ela começa a prejudicar a outra pessoa em aspectos profissionais práticos do nosso cotidiano. Podemos dizer até que isso acontece diariamente. Tá? Então, por exemplo, a gente pode chegar inclusive na sabotagem. Tá? A gente pode falar do seguinte, ó, começam comportamentos como manipulação do outro. Né? Manipular sentimentos, manipular trabalho. Por exemplo, coisas práticas, tranquilamente. Ao ter a inveja da outra pessoa e querer manipular a outra pessoa, eu passo, por exemplo, se eu sou colega ou subordinado, eu passo a não dar um recado importante. Eu passo a fornecer dados que eu sei que não são verídicos. Então, quer dizer, a pessoa está dependendo de um dado que eu vou fornecer. Eu forneço o dado errado. Eu forneço o dado incompleto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou sabotando o trabalho da outra pessoa. Se a gente for analisar isso profundamente, a gente vai ver que a gente está sabotando a nós mesmos. Nós estamos sabotando a nós mesmos. Porque isso vai dar uma volta, meu amigo, e a conta vai chegar na sua mesa. Não tenha dúvida disso. Tá certo? Lei do retorno. Vale para muita coisa, no mundo empresarial não é diferente. Então isso vai dar uma volta e alguém vai querer saber quem foi o responsável por fornecer esses dados, que estão errados. Acontece o seguinte, é possível cometer um erro. Você pode fornecer uma vez um dado errado. E foi apenas um erro. Mas a repetição disso, inclusive em relação à mesma pessoa, dificilmente você vai poder sustentar que foi um erro de novo. Quer dizer, só se erra com aquela pessoa e naquela gravidade. Então não dá para sustentar uma situação dessa. Está na cara que está havendo aí uma sabotagem. Muitas vezes fruto do quê? Da inveja. Tá? João, você disse que a inveja está presente em todo mundo, tá? Como medo, como a alegria, felicidade, como sentimentos básicos que o ser humano tem. Se jogar no Google, sentimentos básicos do ser humano, você vai encontrar correntes que falam de 7 sentimentos, 5 sentimentos, 14 sentimentos, 32, enfim. Ali no grosso modo, uns 7 sentimentos tá bom. São os básicos, né? Medo, raiva, alegria, tristeza e assim por diante. E entre eles a inveja, que a gente realmente deve combater na vida como um aspecto geral. Mas nós estamos focados no ambiente de trabalho. João, você falou a respeito dessas consequências. Então eu falei para você de deixar de dar um recado, de distorcer um dado, de começar com desdém em relação, isso é muito comum. Você detecta a inveja muitas vezes pelo desdém, pelo descaso. Então, quer dizer, o coleguinha que está sendo invejado, ele vai ser denegrido, ele vai ser objeto de gozação, ele vai ser objeto de brincadeira jocosa, não é? Ele vai ser objeto do quê? Ele vai ser objeto de assédio moral, ele vai ser objeto de humilhação, muitas vezes, por qualquer coisa que ele fale. De um time que ele torce até um partido que ele vota, não interessa. Pior ainda quando é um conceito profissional. Já pensou nisso? Você está passando um conceito profissional, algo que você acredita como profissional,
para o bem da empresa. E isso vira motivo de chacota, vira motivo de piada. É muito comum, quando o sujeito é invejado, ser vítima desse tipo de coisa. Obviamente, se você não tem um RH participativo nesse aspecto, né? Ou se a empresa é menor, e você não tem uma conversa, um relacionamento interpessoal, que é o nosso foco, tá? De harmônico, transparente, que essa é a palavra-chave, transparente, ser sincero sem ser mal educado. Não acredite jamais naquela coisa que a pessoa fala assim, desculpa se eu fui grosso, mas é que eu sou sincero. Não, o cara é grosso mesmo. O cara é mal educado mesmo. Tem nada desse negócio de ser sincero. Dá perfeitamente para ser sincero com a educação. Dá tranquilamente para você falar verdades de uma forma delicada, de uma forma educada, que, aliás, essa sim surte efeito quando a crítica é positiva e verdadeira. E não xingar, não aumentar tom de voz, sair ofendendo os outros, sair humilhando, isso não vai ajudar em nada. Até porque a pessoa que começa a escutar esse tipo de coisa, a primeira defesa dela é não ouvir. Ela liga o botãozinho, que você já conhece a letra, né? Liga o botãozinho e vai entrar por aqui e vai sair por lá. Não vai fazer efeito nenhum, pelo contrário. Prejudica, porque a pessoa começa a tomar uma distância e um preconceito de tudo que está sendo falado naquele sentido ou por aquela pessoa invejosa. As pessoas se defendem também, não vamos esquecer disso, tá bom? Muito bem. Então, como é que a gente pode evitar? Pegando aquele padrão que a gente segue das nossas dicas, dos nossos cursos, soluções, possíveis soluções para esse tipo de comportamento. Primeira coisa, vamos lá, evitar fofoca. Não evitar fofoca em ambiente de trabalho. Isso é fundamental, isso é muito importante. Fazer mais elogios aos colegas, também uma coisa fundamental. Então, quer dizer, meu colega acertou o trabalho, fez tudo certinho, foi um bom colaborador também, elogia. E elogia de forma franca, de forma aberta. Tá certo? Porque eu costumo dizer que quem tem boca para criticar, tem que ter boca para elogiar. Então elogia. Olha, que seu trabalho ficou fantástico. Você realmente é um profissional de mão cheia. Isso faz bem para você e faz bem para o outro também, e assim, consequentemente, para o seu ambiente de trabalho. Tá certo? Outra coisa importantíssima, eu acho, é assim, voltar-se para si mesmo. Então, antes de criticar o outro, antes de pensar que o outro é melhor, etc. E por que não? O outro pode, às vezes, ser melhor que a gente em determinada tarefa. Nós temos nossas qualidades que também serão reconhecidas. É para isso que a gente batalha. Então, assim, é bom isso, olhar para si mesmo primeiro. Respira antes de tomar uma decisão. A respiração é tão importante, gente, se vocês soubessem. Puxa vida. E realmente, assim, passe a dar mais ênfase às suas qualidades. Sem ser prepotente, mas sendo seguro de si. Nós falamos sobre isso e vamos repetir quantas vezes for necessário. Porque há uma introspecção, uma introjeção, que a gente chama, necessária de sentimentos. Vamos introjetar sentimentos. E o sentimento de autoestima, de reconhecimento das nossas qualidades, é o primeiro passo certeiro contra qualquer sentimento de inveja. Afinal de contas, é muito bom gostar de ser a gente mesmo, não é? É prazeroso e é extremamente recompensador. Para nós e para quem nos cerca também. Então, esse é o quadro de inveja. Precisa ser tratado, precisa ser conversado, e quando o nosso grau de amizade é suficiente com um colega, por que não? Vai almoçar com ele e fala, olha, eu estou notando um comportamento seu em relação a fulano e tal, isso não está... O que está acontecendo? Você é tão competente, você manda tão bem, você não precisa disso. Se você viver a sua vida bem vivida, dá super certo, sem precisar perturbar ninguém. E para quê? Ele tem as qualidades dele, você tem as suas, e bola para frente. Vamos unir, vamos colaborar, não vamos dividir de forma nociva. Dividir, a gente só divide conhecimento e alegria, porque aí a gente soma. Tá certo? Ok? Então foi um grande prazer conversar com vocês novamente sobre comportamento, o nosso compliance comportamental, e não vamos esquecer, não vou sair daquele padrão do chato. Vou começar a falar para vocês, passem no canal, vão até YouTube, marca, inscreva-se, ativa a notificação, que é aquele sininho que fica do lado. É importante também eu saber, não é só o YouTube, é importante eu saber que você está gostando do conteúdo. Senão, como é que eu posso melhorar? Só sabendo, tá bom?
Então, um grande abraço para vocês. Ficamos nos nossos 15 minutos, como prometido, para que a coisa não se torne cansativa e você possa absorver algumas coisas bem importantes para o seu dia a dia e, quiçá, para a sua vida. Tá certo? Amanhã, outro assunto. Mas aí é surpresa. Tá bem? Grande abraço. Um excelente dia.